Uma boa maneira de medir o seu negócio, na medida que você vai desenvolvendo o seu negócio, é procurar saber quantos do seu negócio ainda estão na fase da opinião. Na fase da opinião, um dia a pessoa está muito motivada, acreditando que vai ter um ótimo resultado, e no dia seguinte ela já não está mais, porque ela ainda está na fase da opinião. E a gente precisa ter a consciência de que um papel importante da gente é ajudar a fazer essa pessoa passar para a próxima fase. Qual é a próxima fase? É a fase da crença. Como é que a gente faz essa pessoa ir para a crença? Uma pessoa que está aqui pela primeira vez, ela teve uma impressão boa do negócio. Ela ampliou a sua visão daquilo que a gente faz. Ela viu os produtos, ela viu a forma como é possível ganhar dinheiro, ela começou a caminhar um pouquinho para o lado da crença. Lentamente ainda, mas ela começou a passar para o lado da crença. Quando o Tim Foley, pela primeira vez que esteve aqui, nos deixou os CDs, quando ele nos convidou para ir numa convenção, o que ele estava fazendo? Procurando fazer com que a gente saísse da opinião. Vejam, gente, eu era professor de uma faculdade, trabalhava numa grande organização bancária, eu também tinha minha opinião. E na medida que ele começou a nos expor a informações, a gente começou a mudar a opinião, a ir caminhando lentamente para a fase da crença. A forma mais simples de exemplificar isso é com uma mesa que tem duas pernas somente. Ela não para de pé. Essa é a opinião. Quando ela começa a passar para a fase da crença, é a terceira perna. Mesmo que a pessoa seja um pouco gorda, se ela sentar numa mesa de 3 pernas, a mesa não vai cair. Mas se ela sentar numa mesa de 2 pernas, a mesa ela vem abaixo. Então, lentamente, a gente vai passando para uma fase de crença, expondo às pessoas informações de tal maneira que ela possa ir mudando de uma posição para outra. Qual é a característica da fase da crença? A pessoa começa a querer andar. Ela quer fazer uma demonstração de produto, ela quer mostrar uma oportunidade, ela quer mesmo convidar um amigo. Às vezes ela está na fase de opinião e convida um amigo, ela não sabe bem como administrar uma reação negativa, mas se ela já está mais na fase da crença, ela já tem um pouco mais de habilidade para fazer isso. Ela já usou um produto, eventualmente ela já fez uma venda, ela já escutou uma história de uma pessoa que teve sucesso, eventualmente ela já foi numa convenção. Você não precisa insistir muito para ela vir numa orientação empresarial ou para ela escutar uma boa gravação, mas quem realmente vai fazer isso para valer serão aqueles que entrarem na fase da convicção. Quando uma pessoa entra na fase da convicção, ela está presente na reunião, ela está escutando os CDs, ela está presente na convenção, ela não discute com uma pessoa que não tem informação adequada. Porque ela sabe que a pessoa não tem culpa, é que a pessoa não tem as informações que ela tem. Imaginem, nós estamos há 20 anos no negócio. Vamos fazer contas. 4 CDs por mês. São 48 por ano. Vezes 20 anos, 960 CDs. 12 seminários por ano, 20 anos, são 240 seminários de algumas horas. 3, 4 convenções por ano, 4 convenções por ano, né? 20 anos, são 80 convenções de 2 dias com palestrantes internacionais da melhor qualidade. Se a gente fala com uma pessoa e diz assim, eu estou desenvolvendo essa atividade, ela diz assim, mas isso não funciona, né? O que a gente faz? Tem uma técnica, em inglês é feel, felt, found. Eu sei o que você está dizendo, sentindo, eu já senti isso antes, mas veja, depois que eu tive acesso a uma série de informações, eu mudei de opinião. Certo? A gente não vai discutir com a pessoa. É como se você tivesse um chip e a outra pessoa estivesse ainda com uma mamadeira. Não sei se vocês entendem. Em termos de informação, é muito distante o nível de informação entre uma pessoa e outra. Mas as pessoas convictas,
ela fica surda a todos os pontos negativos. Ela fica surda. Contam que uma vez houve um concurso para as rãs subirem num poste. E rã não consegue subir em poste. E lá estavam mais de 1000 rãs. E essas rãs começaram a subir. Começaram a subir e muitas lá embaixo começaram a rir. Oh, imagine, como é que a rã vai subir no poste? Muitas subiam e caíam. Então começaram a subir 500. De repente só tinha 300. De repente só tinha 200. De repente só tinha 100. Mas tinha uma que continuava subindo. E de repente estavam quase todas lá embaixo, só olhando aquela que subia, subindo e diziam, mas não é possível. A rã não sobe no poste. E ela foi. E todo mundo vaiando lá embaixo, dizendo que ela ia cair, rindo. E ela chegou lá em cima. Desceu. E quando ela desceu, vieram os repórteres para perguntar, mas como que você fez para subir nesse poste? Todo mundo curioso. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. E ela não respondia a ninguém. Só daí que eles descobriram que ela era surda. Porque se ela não fosse surda, ela jamais teria subido lá. Esse é o exemplo da pessoa convicta. A pessoa convicta fica surda em relação às críticas e ela caminha na direção dos seus sonhos, na direção dos seus objetivos, na direção de atingir os seus resultados. Então, essa fase da duplicação é a fase da construção da organização. É uma fase muito importante em desenvolver as nossas habilidades de relacionamento. Esse livro tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aqui diz assim, as pessoas preferem que você escute do que você fala. Aqui diz assim, ninguém ganha uma discussão. A gente concorda, eu sei o que você está sentindo, mas veja, quando você tiver uma conversa com uma pessoa e ela falar a maior parte do tempo, ela vai dizer no final da conversa, você é ótimo para conversar, porque você deixou ela falar. É fazer perguntas, é fazer um elogio sincero. Esta é a nossa construção. É focar no sonho e nos problemas, é desenvolver a nossa habilidade de liderança. É a gente assumir compromissos. É a gente sentir claramente qual é a razão. Aristóteles dizia assim, as pessoas só irão fazer alguma coisa se tiverem uma necessidade. É desenvolver o hábito de fazer as pessoas sentirem-se bem. Não importa o PIN que elas estejam. Não importa que ela está apenas começando. Na realidade, você mede uma pessoa, não pela forma como ela trata uma pessoa rica e poderosa, mas pela forma como ela trata o porteiro de um hotel, a pessoa mais simples. É entender que quase tudo começa ou termina com a liderança. E que a gente tem uma responsabilidade de se tornar melhores líderes e de estimular as outras pessoas a também se tornarem líderes. É ter presente que a construção tem a ver com 3 aspectos. Com a técnica, com a atitude e com a frequência. Nós não podemos imaginar resultados se a atitude não é boa. Nós não podemos imaginar que os resultados virão se a técnica não é adequada. E também, mesmo tendo uma boa técnica, uma boa frequência, e uma boa técnica e uma boa atitude, se a gente não tiver uma frequência compatível com o resultado que a gente quer atingir. E agora houve um seminário, uma convenção, lá na Argentina. E um dos diamantes da nossa organização, um casal de diamantes, esteve lá falando para os argentinos, Gustavo e Diana. E na segunda-feira eu recebi uma ligação, aliás, uma ligação, não, uma mensagem, através do Messenger, de uma pessoa que assistiu à convenção, e disse assim, puxa, esse casal fez um trabalho lindo aqui, na Argentina. Foi ótimo tê-los aqui conosco, passaram muita boa informação, muita motivação.
E quando nós perguntamos para eles qual tinha sido o segredo deles terem atingido essa posição, ele já tem mais diamantes na sua organização agora, ele disse: nós fizemos o que nossos líderes nos falaram. E são 3 palavras que eu vou deixar com vocês, para vocês irem para casa hoje com elas. A primeira é o sonho. Não há nada mais real do que um sonho. Não há nada mais real do que um sonho. As pessoas podem conseguir tudo o que elas quiserem, desde que elas acreditem. Não importa se você é alto, baixo, se é magro, se é gordo, se você é rico, se você é pobre, se você estudou, se você não estudou, não importa. Importa o teu sonho. A segunda palavra é educação. A gente precisa aprender para poder ensinar as outras pessoas depois. E aí está a importância do Instituto de Negócios Amway, que passa as informações aplicáveis em todos os 4 pontos que nós colocamos aqui. No aprender, no apaixonar-se pelo produto, que é usar, no recomendar e vender e no duplicar. E a última palavra, as últimas 2 palavras que são integradas, além do sonho, além da educação, é muito trabalho. Não tem lanche grátis. Se vocês forem numa reunião de qualquer negócio, que vão dizer para vocês que vai ser fácil, que as coisas vão cair do céu, que o resultado vai aparecer do nada, desconfiem. Aqui tem muito trabalho, mas vale a pena. Nesses 20 anos, além das realizações financeiras, muito mais do que isso, nós temos assim o privilégio de contar com a amizade de pessoas que estão aqui nessa sala, de conhecer pessoas ao redor do mundo todo e de saber que em cada lugar que a gente vai, a gente sempre acaba sendo bem recebido, porque em algum momento a gente ajudou essas pessoas a atingir os resultados que elas queriam atingir. Desejo a todos uma boa noite, felicidades para vocês. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.